aqui presentes, né, com o Dr. Tácito Gebartofs, né, para falar sobre traumas raquiomedular, emicção de medula espinhal, síndrome de Brown-Séquard, lesões medulares que ocorrem maior déficit no sistema neuromuscular. Dr. Tácito, né, que é formado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, fez sua residência em Neurologia no Hospital de Lomberes, em Belo Horizonte, com ênfase em tratamento cirúrgico de doenças do sistema nervoso central e medula espinhal. Hoje, né, atua como preceptor das residências de neurologia nos hospitais de Lomberes e Vera Cruz e é credenciado para realizar cirurgias nos hospitais Mater Dei, Vera Cruz e Belo Horizonte, o de Lomberes e João 23. Atualmente, né, atende pacientes aqui na Clínica Mourão, na Praça Bandeira, número 170, Belo Horizonte, e além de atender também mensalmente em Barão de Cocais e Santa Bárbara. O Dr. Tácito tem um vasto currículo, né, em neurocirurgia vascular, cirurgia de coluna vertebral, cirurgia para tumor cerebral e trata também de hérnia de disco, lombalgia do lombar, traumatismo da coluna vertebral. É um grande prazer, doutor, e muito obrigado por aceitar participar da entrevista para a nossa produção interdisciplinar da Universidade Pitágoras Unopar. Doutor, hoje, na neurociência, como definir trauma raquiomedular e quais as consequências dessa lesão? Então, boa tarde, Bruno, boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, o traumatismo raquiomedular é um trauma que ocorre diretamente à coluna vertebral, tanto ao osso quanto ligamentos, a vasculatura, com ou sem acometimento da medula espinhal. Por ser trauma, são mecanismos de origem externa. E dentro das lesões medulares, que é o que eu acho que é o foco principal, tem as lesões primárias, que é as que ocorrem diretamente no momento do trauma, como contusão, laceração, secção, e as lesões ditas como secundárias, que elas vão ocorrendo depois do momento do trauma. Essas lesões podem ser por apoptose, necrose, também uma isquemia que vai levar ao desenvolvimento de reações inflamatórias que vão aumentar essa lesão. A gente pensando no traumatismo raquiomedular, que é o TRM, a primeira consequência que a gente pensa é a consequência para o indivíduo, seja ela como uma sequela motora ou sensitiva, mas as consequências vão muito além disso. Tem as consequências sociais, não só pela reclusão dessa pessoa, que fica mais limitada, como de todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. Consequências também psíquicas, é muito comum uma síndrome de estresse pós-traumático nesses pacientes, pelo momento do trauma, também pelo momento de internação, uma grande sequela que fica, a necessidade de reabilitação. Está muito associado, então, tanto com depressão e ansiedade. E, por último, mas também muito importante a gente pensar em termos de saúde pública, o custo que essa doença traz. Não tem estudos brasileiros muito fidedignos, mas estudos americanos estimam um valor de $200 mil anualmente para o tratamento de cada paciente vítima do traumatismo raquiomedular. E, além disso, por se tratarem geralmente de pessoas jovens que sofrem isso, e são pessoas que estão economicamente ativas. Então, não só essa pessoa para de produzir, diminui a produção da economia local, como também vai onerar o sistema de previdência social. A emicção de medula espinhal, né, ela pode ser definida como síndrome de Brown-Séquard. E quais os tipos de emicção medular, né, como o senhor já tinha dito anteriormente, mais comuns nos dias de hoje na população jovem? Bom, as lesões medulares, elas podem inicialmente ser classificadas como completas, onde há interrupção de todos os estímulos nervosos motores, sensitivos e autonômicos, e lesões incompletas, em que há interrupção de alguma dessas fibras e a preservação de outras. Quando a gente tem uma lesão que a gente fala de uma hemimedula, a gente consegue dividir a medula em dois, uma responsável por um lado do corpo, a outra responsável pelo outro lado. Quando a gente tem a interrupção completa de uma hemimedula com a preservação completa de outra hemimedula, a gente dá o nome de síndrome de Brown-Séquard.
E essa ressecção ela pode ocorrer por diversos fatores. O mais importante, mais prevalente, é traumatismo, principalmente por ferimento cortante, por arma branca, mas pode acontecer em outras ocasiões, como um traumatismo contuso, e mesmo doenças não traumáticas, como hemorragias espinhais, epidurais, e alterações degenerativas também, como até uma hérnia de disco. Porém, todas essas outras são muito mais raras do que por traumatismo penetrante. Certo. E do seu ponto de vista, né, hoje como neurocirurgião, por que a síndrome de Brock-Sequard, né, ocorre mais entre homens de 18 a 35 anos, segundo estudos? Na verdade, a gente pensar na fisiopatologia dessa síndrome da hemissecção medular, a gente pensa, em grande maioria dos casos, com traumatismos. E o traumatismo ele é muito mais prevalente nessa população que é mais vulnerável a essa entidade, que são homens jovens geralmente. Certo. E as emissões laterais, né, podem afetar quais partes motoras? Vamos lá. A medula ela é distribuída sistematicamente em vários fascículos que cruzam, além de núcleos que são núcleos de neurônios inferiores. Esses fascículos eles se organizam em vias, que podem ser vias ascendentes, como as vias sensitivas, ou vias descendentes, como as fibras motoras. Na síndrome de Brock-Sequard, a gente tem uma interrupção de uma hemimedula. Então, a gente vai pegar fibras que ainda não cruzaram, que vão acometer o mesmo lado do corpo, e fibras que já cruzaram, acometendo o lado contralateral. Então, nessa síndrome, a gente vai ter uma plegia ipsilateral a essa lesão, com uma perda de sensibilidade proprioceptiva e sensibilidade vibratória. Esses são algumas das vias que a gente usa clínicas, né, que são o trato córtico-espinhal para motricidade e os fascículos grácil e cuneiforme para essas sensibilidades específicas. E contralateralmente, a gente vai ter uma perda de sensibilidade pela lesão do fascículo espinotalâmico lateral. Essa via é responsável por dor e temperatura, então a dor e temperatura contralateral vai ser prejudicada também. E dos tipos de emissões medular, qual lesão pode ocasionar maior déficit no sistema neuromuscular? Bom, voltando até um pouco atrás, para a gente pensar nas lesões medulares, a lesão medular incompleta, bem caracterizada, que tem o melhor prognóstico de recuperação, é a hemissecção ou síndrome de Brock-Sequard. Porém, dentro dessa hemissecção medular, se a gente tiver uma secção física das fibras, uma laceração, um corte na medula, a chance de recuperação é muito menor. E isso pode ocasionar um déficit maior. Porém, se tivesse apenas uma lesão intracelular com manutenção da integridade anatômica dos axônios, a tendência é uma recuperação melhor. E como a acetilcolina participa do mecanismo de contração muscular em pacientes com déficit motor agudo? Vamos lá. A acetilcolina é um neurotransmissor, né, que tem várias funções no sistema nervoso. Uma dessas funções é que ela é liberada pelos neurônios motores inferiores na placa motora, que causa contração muscular. Certo? Na secção medular, a gente vai ter uma interrupção do neurônio motor e, com isso, inicialmente, vai ter uma liberação de acetilcolina que pode causar um espasmo, uma contração involuntária breve, muito rápida. Em seguir, vai ter uma flacidez, porque esses neurônios não vão estar mais estimulados, então o paciente vai ficar paralisado. E essa paralisia, que a gente chama de choque medular, pode durar entre 24 e 48 horas, porque não tem o estímulo vindo de cima que permite essa liberação da acetilcolina. E na fase crônica desses pacientes também, a fase, na verdade, subaguda, a partir de 48 horas, inicia-se uma fase de paralisia espástica, que já não tem a ver com a acetilcolina, mas com outros neurotransmissores que são inibitórios, como o glutamato e a glicina. Vai ter uma redução na inibição das fibras musculares e, com isso, vai ter uma contração, que a gente chama de espasticidade. E, por fim, né, essa é a última pergunta que eu fiz. Muito obrigado por participar da entrevista. Foi um prazer. E espero poder voltar aqui mais vezes. Sim, muito obrigado.